Em 2015 foi lançado o filme Monster High Bjork Musical, o 13º filme da franquia, 12º, perdão, o 12º filme da franquia Monster High. De todos os filmes de Monster High, esse daqui é o mais odiado pelos fãs e é o que eles menos gostam. E eu não posso negar, a história dele é bem esquecível e ele é bem... Só tem uma coisa que realmente fez os fãs olharem pra esse filme. E hoje eu vim falar, além de fazer uma análise completa desse filme, eu vim explicar mais ou menos o que fez os fãs se interessarem realmente por esse filme. Olá, pipocas e pipoqueiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, esse é meu canal Jornal Nostálgico, seu canal de filmes, séries e animações do YouTube. Hoje não era pra estar saindo vídeo sobre Monster High, era pra sair amanhã. Vídeo de análise do episódio 2 do reboot, né? Que eu tô devendo pra vocês já faz meses. E hoje também era pra estar saindo o vídeo do Flautista de Hamelin. Do conto original do Flautista de Hamelin. Mas assim, gente, eu decidi fazer logo o vídeo sobre este filme específico. Porque como eu só assisto esse filme de tempos em tempos, eu não costumo assistir ele toda vez. Eu acho que esse ano, a última vez que eu tinha visto esse filme foi no começo dele, lá em janeiro, fevereiro. Então, muito provavelmente eu vou demorar pra caramba pra ver esse filme de novo. Porque Bjork Musical, diferente de todos os filmes de Monster High, que de vez em quando eu pego pra assistir, como 13 Monstros Desejos, Escola Assombrada, até Monstro Fusão, esse filme eu não vejo com tanta frequência, porque eu gosto dele, porque ele foi um dos primeiros filmes de Monster High que eu vi. Mas assim, de todos os meus 7 filmes favoritos, ele é o que eu menos vejo, junto com Assustadora Barreira de Coragem, que eu também não assisto com muita frequência. Então eu decidi fazer logo a análise dele pra quando eu fazer o vídeo sobre o assunto desse filme semana que vem, vai sair passando essa semana agora, que essa semana eu já tô cheio de vídeo pra gravar. Eu ter assistido ele e ter explicado pra vocês mais ou menos o que eu vou fazer no meu próximo vídeo, tá? Enfim, dito tudo essa palestra, vamos começar com o filme. O filme começa com aquela abertura linda de Monster High, que mudou, né, com a Era Monster High, a música de abertura dos filmes e também depois dos episódios. E nos mostra um show da Cat Noir, aquela Cat, né, aquela aquela garota gato, né, que apareceu na franquia a partir de 2014, se não muito me engano. E é uma personagem que os fãs gostam até bastante. Eu sei que a maioria dos fãs não gosta das bonecas da Cat Noir. Só que assim, gente, pra mim tanto faz, tá? Pra mim pouco me importa. Eu gosto, inclusive até agora eu tô na luta pra achar as bonecas. Mas enfim. A gente vê ela dando um show e depois desistindo. E depois num repórter, tipo alguma coisa assim, falando que ela simplesmente sumiu. Ela parou aí de cantar. Vemos ela na escola com as meninas preocupadas com ela, só que ela fala que ela tá bem. Ela vai lá e temos a primeira música do filme. Porque esse filme é musical, então ele tem várias músicas. E essa é a primeira, Vou Ser Feliz, se não me engano é o nome da música. Que ela canta falando sobre como ela tá meio triste, né? Porque todo esse tempo ela não conseguiu encontrar uma música dela, a voz dela, que esse é o objetivo dela durante todo o filme. Encontrar a voz dela, a música dela. Ela tá meio que com bloqueio criativo. O filme não fala, mas é explícito que a Cat Noir tá com bloqueio criativo. Em seguida nós temos uma cena do desprezível do pai da Cleo, Ramses de Naio. Bicho chato pra caramba. E da irmã da Cleo, a Néfera, outra bicha chata pra caramba. O pai delas duas pede pra ela ligar pra Cleo, ela fica morrendo de ódio, mas ela liga mesmo assim. Mais pra frente a gente vai entender o que esse desprezível e a digníssima irmã da Cleo querem com isso, tá? Mas enfim. A Cleo fala pro Dulce que o pai dela convidou elas e as meninas pra um evento extremamente chique que vai ter na cidade de Bjork, que é uma literal paródia de Nova York, só que do mundo dos monstros. Lá pra ir pra cidade pra esse evento, né? O Dulce, a princípio, não fica muito interessado, mas depois ele fica, até porque ele vai estar junto com a Cleo. Só que ela começa a botar um bando de pressão na cabeça dele, de coisas da alta sociedade, dos monstros,
e não sei mais o que, não sei mais o que. Aí ele fica um pouco ansioso. Só que aí vem as meninas, tudo porque elas ouviram a Cleo falando sobre isso e elas querem ir. A Frank daria literalmente uma parte do corpo dela pra ir, o que eu acho meio estranho. A Draculada vem com o argumento de que ela é uma amiga ou duas. A Claudinha vem com o lado estilista dela, falando que Buiorque é uma das cidades mais chiques da moda. Eu achei que era Scaries. Inclusive também pretendo fazer análise de Monster High Scaries. Aguardem. Mas eu achei que era Scaries, a cidade da moda, né? Enfim. A opereta, Dunei da opereta. Não sei nem porque que ela tá nesse filme, mas enfim. Ela vem falar pra elas que, que Buiorque tem música em todas as ruas. Meu, essa daqui surgiu do nada. E a Cat, né? Porque ela quer encontrar inspiração. O único motivo plausível aqui é o da Cat. Que ela quer encontrar inspiração pras músicas dela, por aí vai. É o único motivo que eu consigo achar plausível pra ela querer ir pra Buiorque. Porque tirando isso, as outras quatro, pra mim, não tem motivo nenhum. A Cleo decide levar todas elas e o Dulce de brinde. Eles vão pra Buiorque e chegando lá, além de eles encontrarem a Néfera, eles também encontram a Toralai. E a Néfera explica, né, que a Toralai foi com ela porque ela deixa tudo mais divertido. Inclusive nos livros, é explicada a relação da Néfera com a Toralai. Eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Fora a gente conhecer a Luna, uma mariposa que estava na cidade com o intuito de se tornar uma cantora famosa na Broadway, que é uma paródia muito clara a Broadway. Né? A Broadway tem as peças, teve a peça de Anastácia, teve Wicked, por aí vai, né? Enfim, depois disso as meninas conhecem uma robô chamada LD, alguma coisa assim, eu não lembro, o nome dela é um pouco difícil. Que vai lá e conta que ela pergunta se elas foram pra festa de gala naquela noite. E conta que os anfitriões vão ser os Ptolemy, que é a família que a Cleo e a Néfera iam lá junto com o pai delas pra encontrar lá, já que foi os Ptolemy que convidaram Ramses e as filhas deles pra essa festa. Eles vão, a Cleo obviamente arrasta o Dulce pra isso, né? E chegando lá, o Ramsés tá furioso com elas. Ele quase lança uma praga nas filhas, só que aí chega a senhora Ptolemy. Essa senhora extremamente arrogante, preconceituosa e conservadora, já chega ela falando que o filho dela é maravilhoso, que nunca descumpre nada com ela. E aqui nós conhecemos o Seth Ptolemy, que é um dos personagens mais importantes para esse filme, é um dos poucos garotos que eu não acho extremamente estereotipados nessa série. Mas enfim. Bem, elas conhecem a mãe do Seth e ele próprio. E depois dessa reunião, que foi um literal fracasso, o Ramsés chama a Néfera para conversar com ele. E ele explica melhor o motivo do porquê eles estão ali em Buiorque. Acontece que há milênios atrás, um cometa passou pelo Egito e um pedaço dele caiu no deserto. Os antepassados da família de Nile acharam esse cristal e descobriram que ele tinha propriedades mágicas. Que toda promessa que era feita na presença do cometa se tornava realidade. E ele explica que várias famílias egípcias da época usavam deste cristal com o intuito de unir suas famílias, formando dinastias poderosas. E é isso que ele quer pra Néfera. Ele quer que ela se case com o Seth. Só que ela fica louca de ódio, fala que não vai se casar com ele, que ela acha ele muito esquisito. Só que aí o pai dela tenta convencer ela de que ela vai ter uma cidade inteira aos pés dela, que eles vão ter muito dinheiro. Só que a Néfera tem outros planos. E através da música Império, que é cantada pra gente, ela convence o pai dela a que eles dois façam com que a Cleo se case com o Seth. Só que aí a Néfera tem outro problema, ela vai ter que se livrar do Dulce. Pausa pra eu comentar, gente, que quando elas estavam indo, eles, né, porque estavam eles três, indo pra Torre dos Ptolemy, eles conhecem uma Mouse, uma lobisrata. Eu não vou lembrar o nome dessa menina, porque ela mal aparece no filme, assim.
Mas assim, né, mana? Eu achei curioso que desde a G1 já tinha monstros rato, né? Lobos rato. Porque na G3 a gente também tem, né? Um monstro rato. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a G3. Eu pretendo fazer vídeo analisando os episódios da G3, tá, gente? Calma. É tanto vídeo que eu tenho pra fazer e é tão difícil eu assistir essa série que vocês não têm noção, mas calma, tá? Eu vou assistir. Amanhã vai ter os dois. O episódio 1, o episódio do caso 2, né? Amanhã vai ter o episódio 2 e o episódio 2B aqui no meu canal. E aí prometo que eu vou analisar os episódios de Monster High com mais frequência, tá? Foi só esses meses agora, tá? Mas eu prometo que eu vou vir com mais frequência com os episódios. Mas até o fim do ano eu quero ter postado pelo menos os 18 primeiros que eu vi. Mas enfim, né? A gente conhece essa rata e é com a ajuda dela que a Néfera faz um brunch, café da manhã extremamente glamuroso para as meninas e o Dulce. Inclusive é aqui que as meninas conhecem o Seth Ptolemy, as outras, né? Porque a Cleo já conhecia. E o Dulce chega e a Néfera fez esse café da manhã para basicamente humilhar o Dulce. E depois que ela tivesse humilhado ele, ela foi lá falar pra ele terminar com a Cleo. Basicamente. Nesse meio tempo, gente, uma outra trama que acontece, que é importante pro filme, é que a Agulha acaba descobrindo que o cometa tá indo na direção de Bujork. E ela, com a ajuda da Abby, tenta não sei quantas formas de fazer o cometa desviar de Bujork. Só que assim, tá difícil. Nesse meio tempo, as meninas estão curtindo Bujork. Estão fazendo passeio turístico, estão comendo pizza. E aí, nesse caso, encontrei uma aluna, de novo. Basicamente, agora a aluna tá trabalhando como entregadora de pizza. Só nesse filme a aluna aparece com não sei quantos empregos, vocês vão ver. Elas acabam vendo um show de um artista de rua chamado Faraó. E a Cat Noir acaba se encantando não só por ele, mas também pela música dele. Ela canta junto com ele, o problema é que Nella é uma cantora pop famosa no mundo dos monstros. Então vem uma cambada de monstros atrás dela. Ela e o Faraó se perdem das outras doidas e o Faraó, ou no caso o Pharaoh, como ele se apresenta pra ela, decide levar ela para um passeio em Bujork. Enquanto isso, a Agulha e a Abby continuam tentando parar o cometa, só que elas acabam descobrindo que ele não é em si um cometa, ele é uma nave espacial. Ou seja, existem alienígenas no universo da G1 de Monster High. O que eu achei impressionante. O Pharaoh leva a Cat para um tour em Bujork e ela acaba gostando muito do que ela vê. Ela realmente se diverte com ele, ela se sente feliz com ele. E ele é um cara legal, ele é um cara de gente boa. Ele mostra como ele ama a música e leva a Cat para conhecer lugares incríveis da cidade de Bujork. E isso faz com que ela encontre a música dela. Nesse meio tempo, graças à pressão psicológica da Néfera e o Dulce tá... Não sei porquê, do Neida nesse filme. O Dulce tá com uma autoestima extremamente baixa em relação ao relacionamento dele com a Cleo. Sendo que nos outros filmes da G1 e também na série, ele nunca tinha sido seguro com o relacionamento deles. Então, da onde surgiu? Eles podiam ter aprofundado mais o personagem do Dulce, porque eu gosto dele. Eu gosto do Dulce, eu acho de todos os caras de Monster High, eu acho ele o menos estereotipado. Eu acho ele ainda um pouco mais tranquilo, diferente de outros. Que no caso, quando eu digo outros, estou falando Claude Wolf, que eu odeio com todas as minhas forças, o irmão da Claudine. Pelo menos na G1, na G3 eu amo ele, de verdade. Porque ele disse, o cara gente boa, ele é bonito. Mas na G1, esse bicho é só detestável. Eu posso fazer um vídeo só explicando por que o Claude é detestável na G1. Eu não estou brincando, eu posso fazer um vídeo sobre. Deixa aí se vocês querem. Eu não vou me estender, tá, nos assuntos dos meninos de Monster High, porque tanto o Claude como o Gil, o namorado da Laguna... Meu Deus, não sei porquê. Eu não sei porque a Draculaura gosta do Claude, eu não sei porque a Laguna gosta do Gil. Na moral.
O Seth, no caso, Farrell, ele consegue ser pelo menos um cara gente boa, assim como o Dulce. O Dulce, pra mim, ele é bem menos estereotipado do que os outros garotos. Mas a profundidade que eles quiseram dar pro Dulce nesse filme, pra mim, ela é tão mal feita, ela é tão mal executada. Então, aí ele vai lá, canta a música Agora Acabou e termina com a Cleo. Depois, enquanto a gente vê a Néfera só observando, assim, feliz da vida que o plano dela deu certo. As meninas voltam para se arrumar para a cerimônia do cometa. Assim como a Cat, que também lembra disso depois de ter tido uma conversa com o Farrell. Já que ele fala que ele vai ter que parar de cantar depois daquela noite. E ela incentiva ele a continuar. Eles se despedem e ele fica pensando em tudo que a Cat falou pra ele. Nisso, eles já estão lá no Museu de História Sobrenatural de New York pra a cerimônia do cometa. Pausa pra eu comentar que eles encontram a Luna de novo, trabalhando agora como garçonete. Meu Deus. A Luna, eu quero saber como em menos de um final de semana ela arrumou tanto emprego assim. Ela superou, meu marido tem 2 empregos. Ela literalmente superou porque ela aparece com mais de um emprego. Ela termina com o expediente dela, só que as meninas pedem pra ela ficar mais. E ela fica. Assim, a Luna nem foi convidada, ela só tava lá pra trabalhar e... Ai, mano. Enquanto isso, a Cleo tá chorando todas as pitangas dela, porque o Dulce terminou com ela. A Néfera vai lá, manipula a irmã e faz com que ela aceite se casar com o Seth Ptolemy. Bem, depois disso começa lá a cerimônia. Acho que isso aqui é tipo um ensaio de casamento ou jantar de ensaio. Eu acho que é tipo isso. Eles vão lá apresentar para a sociedade monstro, né, que a Cleo e o Seth estão noivos. Só que aí, mano, o Seth simplesmente vira a casaca, tira meio que é como se fosse uma carcaça que ele usa. Eu achei meio estranho. E se revela como Farrell pra todo mundo ali, inclusive pra Cat. Eles cantam a música Eu Estou em New York, eles dois cantam juntos. E naquela noite o Seth desiste de se casar com a Cleo, né? Desse noivado arranjado com a Cleo. O que deixa a Néfera possessa, porque ela não vai perder a chance de ela ficar mais rica, poderosa e influente. Então ela lembra que qualquer promessa feita na frente do cristal pode se tornar realidade. E isso dá uma ideia terrível pra ela. O Seth e a Cat Noir estão lá, né? Cantando juntos, normal. E eles não notam a Néfera chegando e pedindo pro cristal pra ele roubar os votos da Cat e do Seth. E assim o cristal realiza o desejo dela. E assim, gente, pra mim essa partida é um pouquinho pesada, no sentido de que a Néfera tava pedindo literalmente pra tirar algo que fazia os dois serem eles. E a minha interpretação é de que depois eles ficaram meio que quebrados. Porque eles estavam sem uma parte da essência deles. De algo que fazia eles serem eles. E já vocês vão ver como eles ficam depois disso. O Seth volta, decide continuar aquela promessa ridícula. E a Cat tá quebrada. Ela não consegue mais cantar, ela não vê mais felicidade na música. Isso deixa as meninas bem preocupadas. A Néfera vai lá, entrega um pedaço do cristal, né? Que ela pegou uma lasca pra fazer o que ela precisava. Entrega pra Toralai e manda ela se livrar daquilo. Só que a Luna acaba escutando a conversa das duas e vai contar pras monstrinhas. Elas entendem o que aconteceu e graças à Luna descobrem que a Toralai estava na Broadway. Vão lá, desafiam ela, rola uma batalha de música maravilhosa da Luna contra a Toralai. Já que a Toralai usa do cristal e rouba a voz da Cat Noir pra ela. A Toralai, ela tem uma batalha de música intensa, onde a Luna aproveita e esboça todo o amor dela pro New York. Como ela ama o palco e como ela tá pronta pra realmente fazer aquilo. Elas conseguem derrotar a Toralai, recuperam a voz da Cat Noir e também recuperam um pedaço do cristal para devolver a voz do Seth.
Enquanto isso, a Agulha e a Abby estão lá na saga pra tentar fazer o cometa desviar da Terra. Nisso ela acaba descobrindo, né, que ele é uma nave espacial e descobre que tá vindo uma espécie de sinal lá de dentro. Elas tentam se comunicar com o piloto, só que aparentemente ele tá no estado de hibernação. E elas não vão poder fazer nada, né? Elas tentam acordar ele, só que não adianta. E elas ficam desesperadas e a Agulha tá tendo que encontrar todas as outras formas possíveis de fazer o cometa desviar de Bujork. Mas eu vou comentar que aqui nós temos o laboratório da Agulha, que nós vimos que ela conseguiu lá no filme Freak Fusion, ou Monstro Fusão, que eu pretendo fazer review aqui no canal. E eu acho legal, né, que nos outros episódios eles não esqueceram que a Agulha agora tem esse laboratório. Bem, as meninas estão voltando lá pro Museu de História Sobrenatural. A Toralai liga pra Néfera, conta que o plano delas foi pro buraco. A Néfera fica possessa de novo, tem um piti. Ela vai até o quarto do pai dela, pega uns talismãs da família de Niall e usa um deles para acabar com a energia da cidade com o intuito de impedir as meninas de atrapalharem os planos delas. No caso dela, né? E realmente, ela acaba com a energia, só que as meninas dão outro jeito. Nesse meio tempo, a Roboel começa a pifar. A Frank liga pra Agulha pra pedir ajuda. E a Fúria acaba pegando as negócios da Roboel. E acaba notando que, de alguma forma, o cometa estava entrando em contato com ela, a Roboel. E acaba usando do sinal que ela estava captando do cometa para conseguir mandar um sinal lá pro piloto da nave. Isso depois da Abby ter falado que dessa vez o mundo não vai ser destruído pelo telefone e o Dulce fica meio... O que ela acabou de dizer? Vocês escutaram, meninas, o que ela acabou de dizer? Não é melhor a gente primeiro se preocupar em saber por que ela falou que o mundo vai ser destruído? Só que as meninas têm mais o que fazer, né? Que é voltar pra salvar a Cleo. Com a ajuda da Cat, com os atalhos que o faraó mostrou pra ela, elas chegam a tempo no Museu de História Sobrenatural, impedem aquela cerimônia ridícula e conseguem devolver a voz pro Seth, que desiste de toda aquela chance que ele podia ter de ter o mundo aos pés dele. E a mãe dele vai ter que aceitar, né? A senhora Ptolemy, que... Gente, Bujork, a principal vilã dele é a Néfera. E o Ramsés. Eu não vou negar que o Ramsés também foi um vilão nesse filme. Se bem que toda vez que ele aparece, né, ele é um vilão de certa forma. Inclusive, tem o livro, né, que lançou de Monster High ano passado. E eu pretendo talvez comprar, como eu falei, para fazer vídeo aqui no canal. E nesse livro, o principal vilão dele realmente é o Ramsés, é o pai da Cleo. Eu não desconfiava que em algum momento da G1 eles nem iam fazer o pai da Cleo ser vilão de alguma coisa, porque olha... O pai da Cleo, eu juro que se ele não fosse, pelo menos no desenho e nas animações, se ele não fosse um personagem secundário, eu não duvido que ele seria o principal vilão de Monster High. Eu não duvido. E ele é, inclusive, né, lá no livro que eu falei pra vocês que lançou ano passado. Enfim, seguimos aqui. A Néfera tem um piti, porque o plano dela foi pro buraco. Só que aí ela fica com mais medo ainda, porque o cometa realmente tá pra atingir Bujork. Só que a Agulha, que é sempre quem tira, né, as meninas das enrascadas que elas se metem, é sempre a salvadora do dia, consegue impedir o cometa de chegar até Bujork e acertar todo o pessoal. E de lá de dentro sai a primeira e a única ET que nós temos na franquia de Monster High, a Astranova. Ela se apresenta e a Cat Noir devolve o cristal pra ela. Ela explica que ela tava... Ela não explica aqui, né? Mas ela explica nos livros que ela tava pedindo... Que aquela música é um pedido de socorro. E nos livros é explicado como que a Astranova chegou ali. E por que ela tava pedindo socorro. E também como ela entrou naquele estado de hibernação. E ela pergunta se é uma festa, né? Que eles estão comemorando. E a Cleo vai lá e fala que ela tá à meia-noite com o Dulce, as amigas dela, no meio da Times Square. É uma paródia, né? A Times Square. E nisso nós temos a música
mais maravilhosa desse filme, eu não vou lembrar o nome dela, desculpa, gente, mas é aquela música da Astria Nova, muito boa, viu? E assim nós temos o final do filme Monster High Bjork Musical. Mas não antes de uma cena pós-créditos muito maravilhosa. A cena começa com a opereta e a Astria Nova tocando lá o banjo da opereta e a guitarra da Astria Nova lá no meio de Monster High, da escola em si. O professor indo brigar lá com elas e a opereta pedindo desculpa. A Astria Nova recebe uma ligação e adivinhe quem tá ligando pra ela? Apple White e Raven Queen, as protagonistas de Ever After High, que conversam com ela, onde a Astria Nova fala que ela foi viajar, por isso que ela não atendeu elas mais cedo, conta que a escola de Monster High existe, que a escola que elas achavam que era uma lenda, realmente é verdade. E assim termina essa cena. Eu não vou falar nada. Durmam com esse barulho. Fiquem com essa história na cabeça, porque eu só vou explicar toda a história por trás dessa cena pós-crédito e por trás desse filme em si, semana que vem, quando eu vier aqui fazer o nível Monster High e Ever After High, a lenda de Shadow High. Então fiquem com essa, meus amores, porque eu só vou falar pra vocês dessa história semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Estão entendendo? Quarta-feira, dia 24 de setembro, eu vou fazer vídeo só pra explicar a história do crossover cancelado de Monster High e Ever After High. Aceitem que eu vou fazer essa maldade com vocês, que eu vou torturar vocês durante uma semana inteira até eu explicar toda essa história, tá? Bem, agora falando do que eu acho do filme em si. Monster High Bjork Musical foi um dos primeiros filmes de Monster High que eu vi. E eu entendo que ele não é tão bom assim, que ele tem inúmeros erros de continuação e de problemas assim, mas eu não consigo não gostar desse filme. Ele tá no meu top 7 melhores filmes de Monster High, tá em 7º lugar. Porque eu não ia poder deixar ele tão alto, apesar de eu ter um apego muito grande com ele. Mas ele é um dos meus filmes favoritos, sim. Eu amo Monster High Bjork Musical, eu amo a Cat Noir. Eu gosto muito do clipe dela, né, que tem no YouTube da G3, Eu Faço a Minha Sorte. É muito legal. Eu quero comprar a boneca da Cat Noir pra eu ter aqui. É muito legal, gente, esse filme pra mim. Eu não consigo não gostar dele. Ele é ótimo. Apesar disso, eu entendo quem não gosta, porque realmente o filme não é tudo. Inclusive, eu vi um youtuber que botou ele em 15º lugar. E eu não tenho como concordar, eu não tenho como discordar muito. Se eu não tivesse tanto apego como eu tenho com o Bjork Musical, eu deixava ele em 15º lugar também, mas eu não consigo, gente. Pra mim, ele é ótimo, ele é um dos melhores filmes da franquia Monster High. É a mesma coisa com Star vs as Forças do Mal. Eu reconheço que ao longo das temporadas Star decaiu muito, a história ficou muito ruim, mas eu não consigo não deixar de gostar de Star. Eu tenho um apego emocional muito forte com Star versus. Eu quero fazer, inclusive, mais vídeos sobre Star aqui pro canal. Mas é a mesma coisa com Bjork. Bjork eu reconheço que não é o melhor filme da franquia, muito pelo contrário. Mas assim, gente, eu não consigo não gostar desse filme. Pra mim ele é muito maravilhoso. Ele é vai ter sempre um localzinho especial aqui no meu coração, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho da notificação. Que assim você não vai perder quando eu postar vídeo novo. E é isso. Um beijo do Henrique. Tchau.